Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do programa de membresia da primeira IPI de Bauru. Assim cremos sobre o fim dos tempos. Mas o que nós cremos sobre o fim dos tempos? É um tema muito espinhoso, muito delicado, a ponto de levar pastores a não querer tocar no assunto. É muito complicado falar sobre o fim dos tempos numa igreja local, porque uma pessoa ou outra acaba tomando determinada linha de interpretação de forma tão apaixonada, como se fosse um dogma, como se fosse algo assim intocável. Muitos acreditam que escatologia significa o estudo do fim, ou seja, o estudo das últimas coisas. Alguns acreditam que a gente nem deveria tocar nesse assunto, já que vai trazer divisão, é melhor nem falar, nem mencionar a respeito de escatologia numa igreja local. Mas nós entendemos bem diferente disso. Nós entendemos que escatologia é muito importante para a igreja. A gente precisa tocar nessa ferida, a gente precisa falar sobre isso. Porque no final de tudo, a escatologia é o que motiva as demais teologias. Em outras palavras, a esperança ou a expectativa futura é o que motiva ou determina as minhas ações aqui no presente. Mas a ideia dessa aula não é trazer todos os detalhes, os pormenores da escatologia. Eu gostaria apenas de trazer um breve panorama sobre as principais linhas de interpretação a respeito do fim. Bom, todos os cristãos concordam que Cristo vai voltar. Todo cristão verdadeiro espera a volta de Cristo. Todos nós concordamos que haverá arrebatamento, que haverá ressurreição dos mortos, nós aguardamos o juízo final, mas os cristãos não estão de acordo quanto à sequência desses eventos. Então nós temos aqui, que eu quero destacar para vocês, 4 principais linhas. E essas 4 principais linhas, elas divergem principalmente no assunto milênio. Milênio é um tema que aparece lá em Apocalipse capítulo 20, fala de 1000 anos. E os cristãos não concordam sobre o significado do milênio. O que significa esse período de 1000 anos? Seria este milênio literal ou figurado? O milênio é algo que nós devemos esperar no futuro ou o milênio já começou? Aqui vocês percebem as 4 principais linhas de interpretação. Nós temos o pré-milenismo histórico, o dispensacionalismo, milênio inaugurado ou então amilenismo e o pós-milenismo. Rapidamente, pré-milenismo histórico acredita que a igreja será provada na tribulação. Jesus voltará para inaugurar um reino terreno lá da cidade de Jerusalém. Jesus reinará durante 1000 anos literais. Então a igreja passa pela grande tribulação. No final da tribulação Jesus volta para começar um milênio literal. Aí nós temos o dispensacionalismo, que também espera um milênio literal, um milênio terreno. Jesus reinando lá da cidade de Jerusalém. Só que, diferentemente do pré-milenismo histórico, no dispensacionalismo, acredita-se que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E depois da tribulação, Jesus retornará, trazendo os seus consigo, iniciando então um reino literal aqui na Terra por 1000 anos. Aí depois nós vamos para as outras 2 linhas de interpretação que entende o milênio não de forma literal. Nós temos o amilenismo, ou então milênio inaugurado. Eu prefiro o nome milênio inaugurado porque amilenismo significa não milênio. E não é nisso que esses irmãos acreditam. Acredita sim no milênio, mas acredita que esse milênio é espiritual, não é um milênio terreno. E essa galera acredita que o milênio já começou na primeira vinda de Cristo. Ali na primeira vinda, Jesus já inaugurou um reino. Esse reino ainda não é pleno, ele já começou, mas ainda não se concretizou. Ele já iniciou, mas na segunda vinda de Cristo, então, o reino será pleno, ok? Mais
acredita-se que o reino de Cristo já começou. Por isso, essa linha é chamada de milênio inaugurado. E, em quarto lugar, pós-milenismo. No pós-milenismo, acredita-se no milênio não em 1000 anos, mas um tempo indeterminado. O reino de Cristo já começou e o reino de Cristo vai alcançando todas as esferas até que todo mundo um dia experimente uma paz global. Essas são as 4 principais linhas de interpretação. Mais adiante nós vamos ver com detalhes a respeito de cada uma delas. Mas vocês já percebem toda essa complexidade, essas diferenças de opiniões acerca da escatologia. E a gente fica se perguntando, quando tudo isso começou? Quando essas linhas de interpretação foram criadas? Quando nós olhamos na história, voltamos nos primeiros séculos, nós percebemos que os nossos irmãos do passado, eles enxergavam a escatologia de forma muito mais simples do que nós hoje. Por exemplo, eu compartilho com vocês um documento famoso chamado Credo Apostólico. O credo é um instrumento pedagógico que foi desenvolvido pela igreja antiga que resume o conteúdo da vida cristã. E no credo apostólico, a informação que nós temos acerca da escatologia é uma informação bem simples e resumida. Acredita-se que Jesus já está reinando, porque diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é uma figura de reino, e fala da volta de Jesus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e no final do credo menciona a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Ou seja, é uma escatologia muito simples. Não há menção de milênio, não há menção de arrebatamento, ou seja, simplesmente eles aguardavam o juízo final, eles aguardavam a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Um outro documento que eu compartilho com vocês é o famoso Didaquê. É um documento que possivelmente foi escrito no final do 1º século. É um documento que contém instruções sobre a conduta cristã. No capítulo 15 do Didaquê, e você pode encontrar esse documento na internet, digitar aí no Google. No capítulo 15 do Didaquê, no verso 4, diz assim, olha que interessante, aqui nós temos uma escatologia um pouco mais trabalhada. Com o aumento da iniquidade, os homens odiar-se-ão, perseguir-se-ão e trair-se-ão mutuamente. Aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o filho muito amado de Deus, fazendo milagres e prodígios. A terra será entregue às suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos escandalizados perecerão. Aí no verso 6, aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal da abertura no céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme a palavra das Escrituras. O Senhor virá e todos os seus santos estarão com ele. Aqui nesse documento a gente repara que os nossos irmãos daquela época, do 1º século, do final do 1º século, esperava o aparecimento do anticristo, o homem da iniquidade. E é muito interessante que nesse documento mostra a esperança daqueles cristãos de que toda criatura passaria pela grande tribulação. Então, os irmãos daquela época não esperavam que aconteceria o arrebatamento antes da tribulação, mas que toda criatura, ou seja, todas as pessoas, dentro e fora da igreja, passariam pela tribulação que seria provocada pelo anticristo. Mas ainda assim, a escatologia ela é bem simples comparando com as linhas de interpretação dos nossos dias. Eles esperavam o anticristo, esperavam o juízo, o arrebatamento e esperavam principalmente a tribulação. A pergunta que fica para nós, quem começou com todas essas linhas de interpretação? Ainda falando a respeito da história da igreja, nós podemos perceber que logo no início, nos primeiros séculos, basicamente você dividia a escatologia ou as linhas escatológicas em 2 grupos.
aqueles que acreditavam no milênio literal e aqueles que não esperavam um milênio literal. Aí na tela vocês podem perceber os nomes, né, as pessoas que defendiam uma linha ou outra. Acontece que no século II e no século III, a linha mais defendida era a ideia de um milênio terreno, um milênio literal. Até o surgimento de um grande teólogo, um grande doutor, Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, no início da sua caminhada cristã, ele acreditava também no milênio literal, mas depois, estudando mais a fundo a escatologia, ele mudou de lado. Ele passou a defender a ideia de um milênio espiritual, um milênio não literal. Não foi Agostinho que inventou a linha de interpretação amilenista, ok? Mas Agostinho pode ser considerado como aquele que organizou as ideias. O amilenismo já existia em Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano, Caio de Roma, mas quem organizou a ideia de um milênio espiritual foi Agostinho de Hipona. O que é interessante é que até Agostinho de Hipona, a igreja não tinha uma linha de interpretação oficial. Nós tínhamos muitos pré-milenistas, muitos daqueles que aguardavam um milênio terreno no futuro. Mas depois das obras de Agostinho de Hipona, a igreja então da época abraça a linha de interpretação de Agostinho de Hipona. A primeira linha de interpretação adotada oficialmente pela igreja cristã foi o amilenismo, ou então a ideia do milênio inaugurado. E a história segue, passando aí por toda a Idade Média, nós chegamos no século XVI com os reformadores. Os reformadores Lutero, Calvino e outros seguiram a opinião de Agostinho de Hipona. Eles acreditavam que o milênio não seria um milênio terreno e não seria um milênio literal, mas um milênio espiritual, um milênio que já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Aí depois dos reformadores nós temos os puritanos. No puritanismo nós temos tanto amilenistas como também pré-milenistas. Nós temos alguns puritanos que acreditavam sim na ideia do milênio terreno, do milênio literal. Depois nós vamos para a época do despertamento espiritual com Jonathan Edwards. E depois os grandes movimentos missionários. Esses irmãos acreditavam no milênio não literal. E no século XIX nós vemos o surgimento de um outro tipo de pré-milenismo, que é o dispensacionalismo. Okay? É muito interessante que no final do século XVII, o século XVIII, a igreja cresce muito, a igreja cristã, depois da Reforma Protestante. E nós temos os grandes movimentos missionários e a igreja vislumbra essa era de evangelização e dava-se a sensação de que o mundo inteiro seria cristão. Então nessa época fica muito forte a linha chamada pós-milenismo e a gente vai entender o porquê. Mas o que eu posso adiantar é que no pós-milenismo acredita-se que o cristianismo vai alcançar toda a terra antes da volta de Cristo. O pós-milenismo nos séculos 17 e 18 foi a linha mais aceita entre os cristãos. Mas depois vieram as guerras mundiais e toda essa expectativa se perdeu. E no século 19, então, nós vemos o surgimento da linha dispensacionalista. Curiosamente, é a linha hoje que mais tem adeptos. Das 4 linhas de interpretação, é a mais recente da história. Mas se você sair perguntando entre as igrejas evangélicas no Brasil, você vai perceber que a grande maioria é dispensacionalista. Bom, então eu gostaria de trabalhar com vocês os detalhes de cada uma dessas 4 linhas de interpretação. A primeira linha que eu gostaria de mencionar ou de compartilhar com vocês é o pós-milenismo. Como eu acabei de dizer, o pós-milenismo foi a visão predominante nos séculos 17 e 18, porque a igreja experimenta um crescimento muito grande e havia a sensação de que o mundo seria completamente cristão.
mas aí com a vinda das guerras mundiais, essa linha acabou sendo abandonada por muitos cristãos. No pós-milenismo funciona assim. Nós temos a primeira vinda de Cristo, né, o ministério terreno de Cristo. Curiosamente, irmãos, os pós-milenistas, eles acreditam que a vinda de Cristo vem depois do milênio, após o milênio, ok? O milênio é o reino de Deus alcançando todas as esferas da humanidade, e aí Cristo vem e estabelece novos céus e nova terra. Mas os pós-milenistas, na sua grande maioria, também são preteristas. O que significa isso? O preterismo entende que muitas profecias de Apocalipse e partes do Evangelho, dos Evangelhos, principalmente as partes finais, Mateus 24, 25, muito disso já se cumpriu no primeiro século. Os pós-milenistas preteristas entendem que a tribulação foi a queda de Jerusalém, o cerco romano contra a cidade de Jerusalém, que durou 3 anos e meio, entre o ano 66 ao ano 70. E eles acreditam que a besta, o anticristo, foi Nero, o imperador Nero, que perseguiu ferozmente os cristãos. Então, os pós-milenistas acreditam que o reino de Deus começa quando cai Jerusalém e depois cai Roma. Jerusalém, que é, para os pós-milenistas, a religião apóstata, ou seja, Jerusalém é a grande prostituta, o falso profeta. E Roma seria também a besta. Ao mesmo tempo que é o imperador Nero, também é o império todo, Roma. Então, quando cai o falso profeta e a besta, quando cai em Jerusalém no ano 70 e o império romano, o reino de Deus começa a crescer. O reino de Deus começa a expandir. Então, o pós-milenista entende que o mundo fica cada vez melhor, porque o reino de Deus está avançando. Se você perguntar para um pós-milenista por que eles entendem que o mundo está melhorando, sendo que o mundo só está piorando, a violência está aumentando, o pós-milenista vai responder dizendo que o mundo está melhorando. Depende da maneira como você olha para a história humana. O pós-milenista ele vai dizer que assuntos como escravidão, direitos humanos, as condições das mulheres, isso melhorou. E essa melhora se dá também pelo impacto da igreja cristã. Então essa é a ideia pós-milenista. E o reino de Deus vai alcançando todas as esferas da humanidade até que num futuro distante, todo mundo será praticamente cristão. Não todos, mas praticamente cristãos. Nós teremos leis cristãs, nós teremos leis mais justas. E depois desse período, então, de ouro, né, essa época dourada que é o milenismo espiritual, Jesus volta. E na volta de Cristo haverá a ressurreição de salvos e ímpios, haverá o arrebatamento, aqueles que não morreram, né, serão arrebatados, e aqueles que foram ressuscitados em Cristo também serão arrebatados, e haverá o juízo final. E depois do juízo final, novos céus e nova terra. Então este é o esquema pós-milenista. A segunda linha de interpretação que eu quero compartilhar com vocês é a linha dispensacionalista. É pré-milenista, acredita num milênio literal, mas é diferente da linha que nós vamos ver logo em seguida, que é o pré-milenismo histórico. Das 4 linhas de interpretação, o dispensacionalismo é a mais popular, muito por conta de séries e filmes que foram produzidos no século passado, mas é a que menos tem respaldo histórico, porque ela foi criada basicamente no século XIX, final do século XVIII, século XIX. E é a linha mais complexa, a que mais aguarda eventos isolados. Então, como funciona o esquema dispensacionalista? Cristo veio, né, no seu ministério terreno, 3 anos e meio. Nós estamos na era presente, obviamente. Aguarda-se a segunda vinda de Cristo, e na vinda de Cristo haverá a ressurreição, mas apenas dos justos, e haverá o arrebatamento da igreja. Os nossos irmãos dispensacionalistas acreditam que na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, a igreja vai ser arrebatada
e permanecer nos ares com Cristo por 7 anos. E o que vai acontecer na terra nesses 7 anos? Haverá a manifestação do anticristo. 3 anos e meio promovendo paz mundial, mas depois nos últimos 3 anos e meio, o anticristo vai perseguir os judeus e aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados. Okay? Então eles esperam a manifestação do anticristo. No final, eles acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas que estará nos ares com o Senhor. Dentro do dispensacionalismo, nós encontramos divergências de opiniões também. Okay? Alguns dispensacionalistas acreditam que a igreja só vai ser arrebatada por 3 anos e meio, outros acreditam que por 7 anos. Aqui eu apresento apenas a linha clássica do dispensacionalismo, a linha mais popular. E depois, então, dos 7 anos em que a igreja estará nos ares com Cristo, e depois da tribulação, Jesus volta pela 3ª vez, e nessa 3ª vinda de Cristo haverá a instauração do milênio literal, Jesus reinando da cidade de Jerusalém. Os dispensacionalistas acreditam que nesse período de 1000 anos, Israel experimentará novamente os sacrifícios lá do Antigo Testamento. Aqueles sacrifícios que nós encontramos em Levítico, no livro de Levítico, o sacrifício de animais, isso tudo volta a ser realizado durante o milênio. Só que para os dispensacionalistas e também para o pré-milenista histórico, acredita-se que no milênio teremos pessoas glorificadas e aqueles que não foram glorificados. A vida segue aqui na Terra e eles vão viver juntos. No final de 1000 anos, aqueles que não foram glorificados vão se rebelar contra o reino de Jesus. E haverá então uma grande batalha. Então, depois dessa rebelião, depois do milênio, o Senhor Jesus Cristo, ele como se ele voltasse novamente, é como se ele assumisse o comando novamente, provocando a ressurreição dos ímpios, né, aqueles que não participaram da primeira ressurreição, e haverá então o juízo final. E depois do juízo final, novos céus e nova terra. Só que para o dispensacionalismo clássico, a igreja não viverá no mesmo local em que viverá a nação de Israel. Israel viverá em nova terra, enquanto a igreja viverá em novos céus. Hoje nem todos os dispensacionalistas acreditam dessa maneira, mas na visão clássica é assim que funciona. Para eles, Deus tem um propósito para a igreja e Deus tem um outro propósito para Israel. Terceira linha de interpretação, pré-milenismo histórico. O dispensacionalismo também é pré-milenista, mas essa linha aqui é chamada de pré-milenismo histórico porque ela tem respaldo histórico. Nós temos pais da igreja, irmãos lá do 2º, 3º século que defendiam essa ideia. Ela é mais simples do que o dispensacionalismo. No pré-milenismo histórico, entende-se então a primeira vinda de Cristo, a era presente, aguarda-se a manifestação do anticristo, e na manifestação do anticristo, 3 anos e meio de tribulação, e essa tribulação é experimentada inclusive pelos salvos, pela igreja. Então no pré-milenismo histórico, a igreja passa pela grande tribulação. E depois desse período de tribulação, nós temos a segunda vinda de Cristo. Nessa segunda vinda de Cristo tem a ressurreição apenas dos justos, o arrebatamento da igreja, e começa então um milênio literal, Jesus reinando da cidade de Jerusalém. Muitos pré-milenistas históricos acreditam também na realização de sacrifício de animais, como acontecia no Antigo Testamento. Não há unanimidade sobre isso, mas muitos acreditam dessa maneira. E no pré-milenismo nós também temos a ideia de pessoas glorificadas convivendo com pessoas não glorificadas. E esses não glorificados provocarão uma grande rebelião contra o reino de Cristo. Haverá então a ressurreição dos ímpios, o juízo final e novos céus e nova terra. E para o pré-milenismo histórico, judeus e gentios
todos os salvos viverão juntos na Nova Jerusalém, que é também chamada de Novos Céus e Nova Terra. Em quarto lugar, a última linha que eu apresento a vocês é o milênio realizado, ou então o milênio inaugurado. Eu coloquei amilenismo embaixo desse título porque geralmente você encontra em alguns livros esse termo, amilenismo. Só que o termo amilenismo não expressa bem o que essa linha pretende ensinar. Bom, no milênio inaugurado, entende-se que desde a primeira vinda de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo inaugura um milênio espiritual. Jesus mesmo diz que o seu reino não é um reino desse mundo. E Jesus também diz que você não pode dizer que o reino está aqui ou ali, porque o reino já está entre nós. O reino já está em nosso meio. Então, nessa linha de interpretação, Cristo já inaugurou o reino, está reinando agora espiritualmente assentado à direita de Deus Pai. O reino já veio, mas o reino ainda não é pleno. O reino só será pleno em novos céus e nova terra. No fim do milênio, então, se levantará o anticristo, e com a vinda do anticristo haverá 3 anos e meio de tribulação. E no final dessa tribulação, nós temos a segunda vinda de Cristo. E na vinda de Cristo nós temos a ressurreição geral, ou seja, ímpios e salvos. Nós temos o arrebatamento e o juízo final. Das 4 linhas, essa é a mais simples, é a mais fácil de entender. E depois o juízo final, novos céus e nova terra. Bom, aí você pergunta, dessas 4 linhas, qual é a visão da nossa igreja? A IPI de Bauru tem uma linha oficial? E a resposta é não. A nossa denominação não tem uma linha oficial, uma linha escatológica. E a nossa igreja também não tem uma linha própria da primeira IPI de Bauru. É possível você ser um presbiteriano reformado, pós-milenista, é possível. É possível você ser um presbiteriano reformado pré-milenista. E é possível você ser um presbiteriano reformado amilenista, ok? Das 4 linhas, eu creio que é honesto esclarecer isso aos irmãos. A única linha que não se encaixa com a nossa doutrina, quando eu digo nossa doutrina, é a doutrina da aliança. O presbiteriano é aliancista, teologia do pacto. A única linha que não se encaixa com a teologia do pacto é o dispensacionalismo. Porque o dispensacionalismo tem pressupostos bem diferentes da teologia da aliança, ou bem diferentes do presbiterianismo. Por exemplo, no presbiterianismo, nós entendemos que Deus tem um único povo. No dispensacionalismo, acredita-se que Deus tem 2 povos. Tem Israel e depois a igreja de gentios. No presbiterianismo, ou na teologia do pacto, o Senhor Jesus derrubou a diferença entre judeu e gentio. Não tem mais o muro da inimizade. Mas no dispensacionalismo, Deus tem um propósito específico para Israel e um outro propósito para a igreja. Para o presbiterianismo, o templo de Jerusalém e o sacrifício perdeu seu valor. Pelo menos assim nos ensina a carta aos Hebreus. Mas no dispensacionalismo, acredita-se que os sacrifícios e todas aquelas festas do Antigo Testamento, tudo isso será restaurado no milênio literal. Então, o esquema teológico do dispensacionalismo é muito diferente do sistema teológico da teologia da aliança. Então é possível você ser presbiteriano, pré-milenista, pós-milenista, amilenista. E você pode até ser um dispensacionalista, mas quando você estuda melhor a teologia do pacto, você vai perceber que os pressupostos são diferentes. Se você tem a curiosidade de saber, e os pastores da primeira IPI de Bauru, o que cada um pensa? Bom, o que eu posso dizer é que pelo menos nós da equipe pastoral, nós 5, somos mais inclinados ao amilenismo, a ideia do milênio já inaugurado.
para mim, é a visão que mais faz sentido dentro daquilo que leio, que encontro na palavra de Deus e, consequentemente, daquilo que estudo na teologia reformada. Mas a gente pode deixar essas diferenças de lado, porque no final das contas, todas as linhas esperam, aguardam a volta de Cristo. Todos nós aguardamos novos céus e nova terra. Todos nós aguardamos um período eterno que não haverá mais dor, tristeza, onde não haverá mais a presença do pecado. Todos nós caminhamos rumo à terra prometida. Todos nós aguardamos a nova Jerusalém. Amém? Eu quero encorajar você a ler o texto da apostila do Assim Cremos e também a pesquisar mais profundamente sobre essas 4 linhas de interpretação da escatologia. Bom, espero que você tenha gostado. Eu quero encorajar você a ler o texto Assim Cremos sobre o fim dos tempos na apostila. Qualquer dúvida você pode enviar ao seu tutor e o tutor vai encaminhar a pergunta para mim. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no dia da sua recepção.